vamos começar passando o detergente para a panela ficar fácil de lavar depois. Passa tudo em volta? É, pode passar tudo em volta. E dentro não passa? Não, dentro não. Agora eu vou enxaguar a mão para poder vincular o leite. Pode passar detergente para qualquer tipo de fogão? É, porque às vezes o gás também solta um amarelinho, fica amarelo, assim, uma mancha amarela no fundo, e às vezes é difícil de tirar também. E com o detergente não fica difícil. Agora vamos coar o leite, né? Por que tem que colocar o pano? Para coar o leite, para não passar nenhuma sujeirinha. Que ajuda para segurar o É pano? bom? Ah, consegui. Aí você segura aqui, aqui. Aí eu vou segurar aqui. Vamos segurar. Você pode passar a receita do doce de leite? Posso. A receita que eu aprendi vai 6 litros de leite, 2 litros de açúcar e uma colher de sopa, mas bem rasinha, de bicarbonato. O bicarbonato é só para dar uma corzinha no doce. Ele fica moreninho. Então, se pôr muito bicarbonato, ele fica muito escuro e aí fica um amarguinho no fundo. Você vai comer, você sente o amarguinho. Então, tem que controlar na quantia de bicarbonato. E agora uma vasilha aqui, possa medir 2 litros de açúcar. Nós não temos balança, como é que faz? Como pôs 6 litros de leite, a gente pega uma vasilha que possa caber 2 litros de açúcar e coloca. Porque eu não peso, eu pego uma caneca, sempre eu tenho uma caneca para poder medir o leite. A minha caneca que eu tinha lá, que eu media leite, ela pegava 2 litros de leite. Então eu media 3 canecas, que dá 6 litros, e uma caneca de açúcar, que dá 2 litros. Nossa, Eu já tinha a medida certa, a caneca que media 2 litros. Aí como essa caneca é de 800 ml, nós vamos pôr 2 canecas e meia para dar 2 litros. com quem você aprendeu a fazer? Eu aprendi a fazer com uma cunhada minha que já trabalhava na fazenda onde eu morei. Tá borbulhando! Já trabalhava lá antes de mim. E essa receita foi o patrão, a família do patrão nosso, que eram mineiros, que trouxe de Minas essa receita. Então a minha cunhada aprendeu, fazia o doce para eles. Aí depois ela saiu da cozinha e eu entrei e aprendi com ela. Foi ela que me ensinou a fazer. Quando eu mudei para lá, eu já estava com 11 anos de casada. Mas muita coisa eu não sabia, vim aprender lá mesmo depois de 11 anos de casada. Ela me ensinou a fazer queijo, me ensinou a fazer doce. Aí eu aprendi, eu já sabia fazer o requeijão, mas não ficava muito bom, porque sempre tem umas dicas que melhora, né? Aí o Baixão trouxe uma pessoa, uma senhora do Mato Grosso, que trabalhava na fazenda lá. Trabalhava em fazenda lá, que fazia um requeijão muito bom. Aí ela veio tratar aqui, veio médico aqui. Ele levou ela lá em casa, ela me ensinou umas dicas, aí eu aprendi a fazer o requeijão bom. Ficou bom. Coisa simples, de quanto esquenta a coalhada, o quanto pode ferventar, não pode ferver, e às vezes a gente deixava ferver o leite para passar a coalhada. Aí quando você vai fritar ele não fica compacto assim, fica esfarinhento, você vai cortar e ele tá esfarinhento. Aí essas dicas simples que dá certo depois, e deu certo. Então depois de 11 anos de casado que eu vim aprender a fazer doce de leite, queijo, requeijão. Tem muito que aprender ainda com a senhora. E eu também ainda tenho muito que aprender, ainda tem muita coisa que a gente não sabe, tem que aprender. E por que quando coloca o açúcar, borbulha? Então, eu não sei explicar por quê. Porque o açúcar tá frio, o leite tá frio, né? E a gente coloca e ele vai... Eu acho que é porque põe um monte, né, de açúcar e o leite vai entrando ali e vai borbulhando. Eu penso que é por isso. Agora é só fogo. Tem que mexer antes de dissolver para colocar no fogo? Não, a gente mexe para poder misturar bem o bicarbonato, o açúcar, mas ele vai dissolvendo lá no fogo mesmo.
porque é açúcar cristal, né? Aí ele dissolve conforme vai esquentando, a gente vai mexendo, vai dissolvendo. Fica quantas horas no fogo? Olha, depende de fogão, mas é umas 3 horas de fogo. Se for um fogo assim muito baixo, vai até mais de 3 horas. Por isso não pode ser em fogão comum, né? Fogão normal, assim, comum, porque ele demora muito. A não ser que faça pouco, né? Diminui a receita, aí dá pra fazer. Mas essa receita aqui, ela demora muito. Tem que ficar mexendo o tempo todo? Não, igual colocou aqui, a gente vai esperar ele esquentar e quando ele começar a ferver, aí tem que mexer o tempo todo para não derramar, né? E às vezes, tem vezes que a gente faz, ele quase não derrama. E eu acho que tem alguma coisa a ver com a lua. Lua minguante, né? Assim, eu acho que ele não derrama muito. E tem vezes que a gente faz, dá muito trabalho, que você tem que ficar mexendo, porque toda hora ele sobe e vai derramar. E eu acredito que é a lua, né? Agora é a lua cheia, né? Agora. Então vamos ver hoje se ele não vai derramar muito, né? Que tem isso também. Ele já tá começando a amarelar, já vai mudando a cor. Tem alguma coisa a ver com o bicarbonato? Não, o bicarbonato é só para dar a corzinha morena no doce, porque esse doce aqui ele fica moreninho, né? Então se você pôr muito bicarbonato, ele vai ficar escuro e tem um amarguinho. Aí tem que pôr uma quantia certa, que ele só muda a cor, mas ele não amarga. Fica moreninho. E se não pôr, ele fica um doce branco, né? E o tradicional do doce mineiro lá, que veio de lá essa receita, é moreninho. Fica puxando. Tira em potinho e põe no freezer. Ele não congela. Não? Não congela. Ele fica bem firme. Você tem que apertar a colher sem patigar, você sai com ele da colher. Ele não congela. Então eu faço lá com o seu fubá, né, que é o dono da fazenda, e que esse doce era o preferido dele, que veio da família dele essa receita, então eu fazia, dividia em potinhos pequenos e colocava no freezer. Toda vez que ele chegava tinha o doce, que era o doce preferido dele. E fazia esse doce assim pra enrolar nas festas? Como? Vocês faziam esse doce depois, do jeito que ele é puxante, vocês faziam bolinha e serviam em nunca aniversário? fiz, porque eu acho que para fazer isso eu teria que deixar ele mais tempo no fogo, né? E mexendo, deixar ele mais tempo no fogo, para ele secar mais. Então, como lá eles comiam assim de colher, né? Com a colher, então não deixava muito, né? Não chegava ao ponto de enrolar. Mas eu acredito que se deixar ele mais tempo no fogo, pode chegar a esse ponto de enrolar, assim, fazer as bolinhas. Você já bebeu leite espumado? Já, e é uma delícia. Quer ver daqui a pouco que ele engrossa mais? É muito bom. E aí eu tenho uma lembrança de quando eu comecei a fazer esse doce, aprender, a filha de seu fubá, Maria Luísa, ficava muito comigo lá em casa. E ela falava assim, que quando ela era pequena, que estavam fazendo esse doce na casa da família dela, lá em Minas, o seu fubá chegava, tirava um pouquinho, ponhava numa xícara e tomava. E ela queria também. E ele não queria porque ia diminuindo, né? Não pode, porque nessa hora isso aqui é veneno, não pode. Só depois que apurar, falava pra ela. Então eu tenho essa lembrança dela falar. Meu pai não deixava nós beber, disse que era veneno. Mas ele bebia, aquele leite grosso. E é muito gostoso. Depois, se você querer experimentar, quando engrossar mais. Eu quero. Por que você pega a concha? Porque o leite vai subindo e com a concha você pega mais, levanta assim, ó, ele abaixa mais rápido. Quando ele tá subindo muito assim, ó, se a gente ficar só mexendo assim, ele derrama. Então eu gosto de pegar com a concha e faço assim, ó, para ele não derramar. Aí ele abaixa mais rápido. Você notou que a lua tem alguma influência no doce de leite de hoje? Olha, por enquanto, ainda não dá para saber, mas ele já tá subindo, né? Se a gente parar, ele sobe. Agora, porque abaixou o fogo, ele deu uma diminuída. Mas se parar, ele sobe e derrama. Que agora ainda vai longe, né? Agora ainda vai demorar, mas a hora que ele estiver apurando, secando já o doce, chegando quase na hora do ponto, aí tem que mexer direto, porque tanto ele sobe, como queima também, gruda no fundo da panela. E aí, para saber o ponto, me ensinaram assim e é o que eu faço. Quando eu vejo que ele está bem grosso, assim, espumando bem,
Aí eu pego um pouquinho, põe numa colher e ponho longe do fogo e espero esfriar. Aí eu viro a colher. Se ele escorrer rápido, não está no ponto ainda. Aí se ele escorrer devagarzinho, aí já está no ponto. Então o ponto que eu vejo é na colher depois. Nossa, e com quem você aprendeu isso? Tudo com a Neuza, a minha cunhada que trabalhou antes de mim na fazenda de seu fubá, que foi receita que o seu fubá trouxe lá da família dele. Ela aprendeu e ela que me ensinou essa dica para ver o ponto. E fica quantos minutos longe do fogo? Ah, eu só espero assim ele dar uma esfriada, né? Na colher ali, que eu viro, que eu vejo que ele já tá meio frio, você vira. Se escorrer rápido, ainda tá mole. Eu pensava que você colocava do lado, esperava esfriar e depois você comia. Ah, depois que eu vejo o ponto aí eu como mesmo. Às vezes tem que pôr 2, 3 vezes. Pra ver o ponto certo. Pode fazer em fogão a lenha também? Pode. Quando eu comecei, eu aprendi a fazer no fogão a lenha. Só fazia no fogão a lenha. Aí depois que eu desativei o fogão de lenha, aí comecei a fazer no gás. Mas o fogão de lenha é ideal. As pessoas falam até que fica mais gostoso. Não sabe se pega algum gostinho da fumaça, não sabe. Mas eu sempre fiz no fogão a lenha. Tem um sabor diferente? É, a gente fala que tem um sabor diferente. E você acha que tem ou não tem? Ah, eu não acho não. Mas muita gente acha. É igual as pessoas que gostam de um frango feito no fogão de lenha, uma comida no fogão de lenha, acha que tudo tem diferença, né? Mas eu não acho não. Mas deve ter, porque muita gente fala, um franguinho no fogão de lenha, um doce no fogão de lenha, né? Então deve ter, né? Alguém deve achar esse gosto diferente. Qual é seu nome completo? Ana Maria de Lima Taveira. Onde é que você nasceu? Eu nasci no município de Barretos, pertinho de uma cidadezinha, distrito de Barretos, por nome de Ibitu. Só que eu nasci na zona rural, sempre fui da zona rural. Você nasceu de parto normal? Do parto normal e no sítio. Naquele tempo tinha muita parteira, então eu chamava as parteiras para ajudar a fazer o parto das crianças. E nós somos em 4, todos 4 nasceu no sítio com parteira. E quem foi na parteira? Eu lembro, no momento, eu não lembro, não vejo isso falar, só lembro assim, que meu pai falou que quando a minha mãe começou a sentir, né, os sintomas que ela ia ganhar, meu pai foi buscar a parteira. Como naquele tempo não tinha carro, ia a cavalo, a parteira montava na garupa do cavalo e vinha. Só que como demorou até ir lá e voltar, quando ela chegou eu tinha acabado de nascer. E aí ela ficou brava, porque ela achou que ela não ia receber pelo trabalho dela, né? Aí meu pai ficou muito sentido, falou que não, que ela ia receber. Como que ia segurar uma criança para não nascer, né? Então teve esse problema com a parteira. Mas aí no fim deu tudo certo. Então eu acho que é por isso que eu sou apressada até hoje. Eu sou ansiosa e tudo que vai fazer eu quero é para agora, é para hoje. E às vezes a gente sofre com isso. Então eu falo que eu fui apressada até para nascer. Não esperei a parteira chegar, não. A parteira recebia? É, tinha umas que recebia sim. Tinha muitas que não. Ia pela profissão delas, né? Que ia para ajudar. Mas essa uma recebia, porque ela até não gostou que eu nasci antes dela chegar. E quem é que deu o seu nome? A minha mãe. Porque, não, na verdade, a minha mãe queria que eu dar o nome da mãe dela. Mas graças a Deus a minha avó não quis. Não, dá o nome da outra avó. Então, em vez de dar o nome da avó materna, deu o nome da avó paterna. Que a minha avó materna chamava Idalina. E eu não ia gostar desse nome. Gostava muito da minha avó, mas desse nome não. Aí deu o nome da minha avó paterna, que chamava Ana. Aí a minha mãe queria que tivesse o nome de Maria também, pôs Ana Maria. Do que é que você brincava? Eu gostava muito de brincar de... Minha mãe falava que eu era um moleque. Que eu não ia aprender a costurar, porque eu tinha só traços assim. Eu gostava de brincar de pique, eu gostava de subir em árvore, correr assim à noite, a gente morava no sítio, casinha de pau a pique. Mas era tão bom, a gente era tão feliz. Ponhava uma lamparina lá fora, porque não tinha energia. Sentava, às vezes, os vizinhos ali, porque na nossa casa tinha o rádio. E era pouca gente que tinha rádio. E era um rádio assim, tinha uma pilha grande, era uma pilha grande, e o rádio ficava em cima da pilha. Durava muito tempo aquela pilha.
Aí os vizinhos iam pra lá ouvir música. E nós correr em volta da casa pegando vagalume. Porque no escuro tinha a luzinha do vagalume, né? Sim. E a gente corria atrás, não tinha medo de nada. E eu era desse tipo. Minha mãe saía, era pra ser homem, não vai aprender nem costurar. E foi a única que aprendeu a costurar, foi eu. As outras não aprenderam, não quiseram aprender. E eu no tempo ainda costurei. Mas minha infância foi muito boa. Nós éramos em 4, meu pai muito trabalhador, a gente não tinha luxo, mas o básico nunca faltou. Nem de alimentação, nem de roupa. Era um calçado, comprava um calçado, tinha que usar aquele até quando não servia mais, ou então estragava e comprava outro. Não é como hoje, que as pessoas têm um monte de par de calçado. Parece centopeia, né? Parece centopeia, aquele tempo não era assim. Então roupa, calçado, tudo a gente tinha. Minha mãe muito caprichosa, tinha que andar limpinho, tudo era limpinho. Aí chegou o tempo de escola, a gente ia a pé para a escola, porque naquele tempo também não ia pegar a gente na porta de casa as mordomias de hoje, não. A gente ia a pé para a escola e voltava a pé, meio-dia com sol quente. E a gente voltava a pé. Mas pra gente tudo era brincadeira, tudo era divertido, tudo era diversão. E na escola também tinha muito apelido. A magré, quando era uma pessoa magra, era uma vara de virar tripa, tinha esse apelido. Quando o cabelo era bem assim armado, era Rei Leão. Mas ninguém achava ruim, não tinha esse negócio de bullying, não tinha nada disso. Era tudo na brincadeira. E nossos pais muito bom pra gente, muito carinhoso, tratava a gente com muito carinho. Eu não tinha medo do meu pai, eu tinha respeito. Então ele falava, eu atendia porque eu tinha um respeito pelo carinho que ele era com a gente. E era assim a nossa vida, muito boa. Mas infelizmente, quando a gente ainda era pequeno, descobriu que a minha mãe tinha um problema de coração. E aí a gente tinha muito medo de perder ela, né? A Luísa tinha 2 anos, era pequena, mais nova. Eu lembro de ver ela chorando que ela não ia criar a filha dela, que achava que ela ia morrer logo. Porque naquele tempo não tinha tratamento que tem hoje, né? Então a pessoa tinha que aguentar. Aí por isso, nós, as mais velhas, começamos a trabalhar muito cedo, para ajudar ela, para não deixar sobrecarregar ela. Então a gente estava no terceira série, 4ª série, chegava da escola, a cozinha do almoço estava lá toda para a gente lavar a louça. Mas era criança, tinha 9 para 10 anos, 8 anos já começou a ajudar. E não tinha torneira, não tinha água encanada. Então meu pai fazia um giralzinho do lado de fora, beirando a porta, a parede do lado de fora, para não fazer lama dentro da casa, porque era era chão batido, terra. Então se a gente derramasse água, fazia barro dentro de casa. Então ponhava do lado de fora, um giralzinho, as 2 bacias com água e a gente ia lavando a louça. Conforme a água ia sujando, tinha que trocar. Aí se a gente enxaguasse a louça numa água, alumínio, numa água suja que ficava assim manchada. Porque ela era muito caprichosa e tentava passar isso pra gente. Aí a gente lavava. Quantas vezes a gente estava assim, querendo brincar, acabava de lavar, pegava aquelas águas, jogava fora e emborcava a bacia. Não lavava a bacia. Ela ia lá, via, não, pode voltar e lavar as bacias, tem gordura. Aí lavava as bacias, emborcava e ia brincar. Chegava da escola e ia brincar de escolinha. Não tinha giz, era carvão. Pegava uma tábua e escrevia com carvão ali, brincando de escolinha. Escolinha, de boneca, eram as brincadeiras da gente. E você passava pela pinguela indo pra escola? Não tinha assim, pinguela para nós ir pra escola. Tinha um asfalto, a gente tinha que atravessar o asfalto. E eu tinha muito medo. Que liga Olímpia com Barretos, aquele asfalto ali, que liga Olímpia a Barretos. A gente atravessava aquele asfalto, fazia uma curva assim na estrada, passava no canto do cemitério, que eu morria de medo também de passar na porta do cemitério, e seguia para a escola. E naquela época tinha um senhor que ele era andarilho, andava assim para essa estrada, né? E ele tinha um apelido de catacapim, porque ele andava um pouquinho, abaixava, pegava alguma coisa no chão. Andava mais um pouco, abaixava, então pegou esse apelido de catacapim. E nós tínhamos medo, morria de medo de encontrar com ele. Não fazia nada com ninguém, era um coitado, mas a gente criança, né, tinha medo. E eu lembro que eu fui para a escola um dia, a gente levava a comida para a escola, porque não tinha o dinheiro todo dia para pagar a sopa. A sopa era baratinha, mas a gente não tinha dinheiro para pagar todo dia. Então minha mãe arrumava um caldeirãozinho de comida, a gente levava para comer da escola. E um dia nós encontramos com ele no caminho.
E eu de tanto medo, falava, o senhor quer a minha comida? O senhor quer? Eu dou a comida pro senhor comer. E ele nem quis, coitado. E a gente com aquele medo. Mas era muito bonzinho. Então tinha essas coisas que a gente passava medo para ir para a escola. A comida era paga na escola? Eles faziam uma sopa e a gente pagava, mas era mixaria. Aquele tempo era cruzeiro, né? Eu nem sei falar como que era. Era como se fosse hoje, as moedinhas. Você comprava aquele prato de sopa, mas era bem baratinho. Mas era paga. Aquele tempo não tinha as mordomias de hoje, só que você aprendia. Quarta série, você sabia fazer conta, você sabia ler, escrever. E era caminho suave a cartilha. Hoje não existe mais. E era um ensinamento muito bom. E a gente aprendia a ler. A gente estava aí, ó, na segunda, terceira série, já sabia ler, sabia escrever. E hoje tem muitas crianças que não sabem, né? Não são todas, mas tem muitas que não sabem. Então era cartilha, caminho suave. Tabuada, tinha que aprender. E era assim. Hoje o modo de ensinar conta é diferente. Você ensina a conta na linha assim, né? Vai escrevendo assim na linha do caderno. Naquele tempo era assim. Você ia colocando os números e ia fazendo a conta assim. Era diferente. Em pé, né? Em pé. Eu também gosto de fazer desse Então, jeito. mas Na linha é muito difícil. foi uma época muito boa. Tirando essa preocupação que desde criança eu tinha essa preocupação de eu perder minha mãe. Tanto é que naquele tempo meu pai plantava muito arroz. E era tudo no braço, não tinha trator para poder cultivar nada, era só peão. E os peão daquele tempo não é como agora que a pessoa faz a comida de madrugada e põe na marmita e leva para o serviço, não. Naquele tempo fazia a comida e ia levar na hora do almoço. E como a minha mãe tinha esse problema, meu pai mandava buscar o almoço em casa. Às vezes se a gente tivesse, a gente ia levar, se a gente tivesse em casa. E era desse jeito, lavava a roupa daqueles peão tudo, puxando água no poço. Então era muito trabalhoso. As casas não davam trabalho como de hoje, que tem que lavar e encerar. Mas tinha esse problema de puxar água no poço, cozinhar para peão, levar comida. Era tudo desse jeito, era tudo difícil. Mas pra gente, tudo era farra, tudo era brincadeira. E foi um momento que a gente viveu muito feliz, tirando a preocupação da minha mãe. Aí quando eu mudei de lá de Barretos, meu pai resolveu vir para cá, para a região de Araçatuba, que tinha um primo dele que plantava muita roça aqui. Aí meu pai veio para plantar roça aqui, mudou para cá. Eu estava na metade da quarta série, aí eu tive que ficar em Araçatuba. A mudança já veio, passou em Araçatuba, na casa de uma tia, eu tive que ficar lá. Eu chorava todo dia para ir embora, porque eu tinha 9 anos. Eu fiz 10 anos em outubro, terminei a quarta série em dezembro. Eu tinha 9 anos, eu chorava todo dia por causa dos meus pais. Uma criança que foi criada no sítio, nunca ficou longe dos pais. Já vim para uma cidade grande, que para mim era enorme, Araçatuba, e morar na casa de umas pessoas que eu não conhecia, nunca tinha visto. Apesar deles serem muito bons para mim, me tratavam muito bem, mas foi um tempo que eu sofri muito. Porque eu chorava todo dia, e chorava escondido com vergonha de chorar perto deles. Aí eu ia para a escola, estudei no Índio Poti, o colégio que eu estudei em Araçatuba, até terminar a quarta série. E como eu tirava notas boas, aí essa tia minha queria que eu continuasse o estudo. Meu pai também queria que eu ficasse para continuar. Eu não quis continuar para não ficar longe da minha mãe, porque eu pensava, minha mãe é doente, eu tenho que ajudar ela. Aí eu fui embora para o sítio, mas não arrependi, porque minha mãe morreu tão nova, né? Pelo menos eu aproveitei mais tempo da presença dela. Ela morreu com 48 anos, muito nova. E aí eu aproveitei mais tempo com ela, então eu não arrependi por isso, de eu não ter continuado o estudo. Aí, quando a gente estava morando no Sajobe, meu pai, graças a Deus, conseguiu ganhar um dinheiro na roça, aí comprou um sítio perto de Buritama, fomos para Buritama. Mas meu pai era muito apavorado com dívida, né? Aí o primeiro ano deu uma seca, o algodão não produziu muito, não pesou muito. Aí ele começou a ficar sem dinheiro. No outro ano ele plantou de novo, aí choveu muito. O algodão apodreceu. Aí não deu para pagar o banco. Mas dava para negociar, só que ele não aceitava isso. Ele foi, vendeu a propriedade lá, comprou uma menor aqui no fundo da fazenda do seu Fubá. Tinha um senhor que estava vendendo, ele comprou ali e nós mudamos para cá. Aí com 1 ano e pouco que a gente estava morando aqui, que eu conheci o Raimundo, que trabalhava para o seu Fubá. E eu conheci ele. Ele não morava aqui ainda, morava na outra fazenda do seu Fubá. Mas seu Fubá foi na minha casa conversar com meu pai para eles fazerem um açude na divisa,
que pegava a fazenda dele e o sítio do meu pai, para servir para as duas propriedades. E eu tinha chegado de Araçatuba, que eu estava em Araçatuba, eu tinha chegado da cidade, aí fui servir um café para eles. Aí ele foi embora, chegou lá na fazenda, ele falou pro Raimundo, ó, vocês vão mudar para lá, porque vocês é família maior e eu preciso de uma família maior lá. E na vizinhança tem uma moça que você vai casar com ela, você vai namorar ela e casar com ela. Aí ele disse que ainda brincou, assim, ele explicou tudo como que era, e disse que brincou, assim, pensou, aí eu que vou namorar, eu vou casar com isso. Eu falei, mas você me tratou isso? Vou casar com isso? E chegou e não é que deu certo, aí a gente conheceu, começou a namorar, conhecemos no meio de uma roça de algodão, num dia de domingo. Porque a gente não tinha divertimento, não ia pra cidade, né, era só no sítio. Aí dia de domingo a gente reunia as amigas e ia catar algodão, era perto da casa, mais pra gente conversar, brincar, e catando algodão ali e conversando. Ele apareceu, ele já tinha me visto, apareceu lá, e aí começou a catar algodão na mesma rua que eu, mas só para passar o tempo, um dia de domingo. Aí foi onde que começou o namoro, começou a paquera, e depois do namoro, 1 ano e 2 meses, nós namoramos e já casamos. Foi quando eu vim para a fazenda do Seu Fubá. Conheci a família dele, vim morar lá. Morei 11 anos numa casa, aí os funcionários da sede saíram, que era minha cunhada, né? Estava na sede, já tinha morrido a mãe dela. Aí ela quis sair. Ela mudou para uma casinha no fundo e nós entramos na sede. Ficamos morando lá. Onde eu morei 34 anos. Foi quando eu aprendi a fazer esse doce, aprendi a fazer o queijo, o requeijão com essa família. Família de Seu Fubá, uma família muito boa, que para nós ele era como um pai, não era um patrão, era um pai, tratava a gente muito bem. E a gente tem muita gratidão pela família por causa dele. E moramos lá muitos anos, nós temos 10 alqueires de terra, foi ele que deu. Não foi nada que a gente pediu de acerto, nada disso, ele que quis dar esses 10 alqueires para a gente, que é o sítio que a gente tem hoje. Mas ele falava, eu vou dar a terra, mas não é para vocês sair, é para continuar aqui. Então continuamos até quando ele morreu. Aí depois ele ainda falava, quando eu for embora, vocês vão ficar aqui para cuidar dos meus netos. Ainda ficamos mais 12 anos. Mas aí a idade chegou e a gente já não dá mais quando trabalhar, foi que nós saímos agora. Mas tem uma gratidão muito grande pela família dele. Os netos, as netas, que ficavam muito lá em casa, e hoje é uma neta que está morando lá. Mas não mudamos assim porque ela quis que a gente mudasse, não. Porque a gente achou que estava na hora. Aí ela que está lá agora. Então não tem como nós contar a nossa história sem falar sobre a família do Seu Fubá, não tem jeito. Você sabe que dia que vocês se conheceram? Eu e a família do Seu Fubá ou eu e o meu marido? Você e seu marido. Então, foi através disso. Ele trouxe ele para trabalhar na fazenda, que fazia divisa com o sítio do meu pai. E às vezes ele estava andando a cavalo lá perto da divisa, parava lá na nossa casa para tomar água. Teve um final de ano que ele estava aí, mas a família não estava. Aí meu pai chamou eles para passar o Natal lá em casa com a gente, ele foi almoçar lá. E assim a gente foi conhecendo. Que era ele, o Bastião, né, que trabalhava com o Seu Fubá também, e o Francisco, irmão dele, 3 rapazes. E sempre eles apareciam lá. E aí a gente se conheceu, foi aonde que ele foi um dia catar algodão, né, a desculpa do algodão. E a gente começou a conversar. Tinha uns bailinhos, né, ali, que era a única diversão da gente, tinha uns bailinhos lá no Pereirão, a gente ia, tinha jogo dia domingo, a gente ia, era a única diversão da gente. E aí começou a conversar e aí começamos a namorar. E aquele tempo tinha pedir em namoro, ele pedia em namoro e a gente não dava resposta no dia não, para fazer um charminho, né? Demorava uns dias, aí depois dava resposta. Aí tinha aquela história de pedir para os pais. E o nosso namoro foi uma coisa engraçada. A gente começou a namorar, deu muito 4, número 4 do namoro da gente. Nós começamos a namorar dia 4 de março. Aí ele me pediu em casamento no dia de São João, 24 de julho. O noivado, só o noivado que não foi 24, porque foi dia de Natal, foi dia 25. E aí nós casamos dia 24 de maio, faltando 4 dias para ele fazer 24 anos.
Então deu muito pato pro nosso casamento, pro nosso namoro. Aí tive 2 filhos, 2 bênçãos que Deus me deu. Graças a Deus, sou muito grata a Deus pelos meus filhos. Nasceram lá na fazenda de Seu Fubá. E ele até brincava, porque quando nasce assim um bezerro, uma criação na fazenda e cria, fica adulto ali na fazenda, é crioulo da fazenda, né? E aí meus meninos nasceram lá e ficaram adultos lá. Ele falava, isso aqui são os crioulos da minha fazenda, ainda brincava. E graças a Deus criou meus filhos lá com muita fartura, a gente tinha muito ensinamento bom da família de Seu Fubá, né? O modo de tratar as pessoas, isso aí influenciou muito na criação dos filhos da gente. Que é as minhas 2 bênçãos que Deus me deu. Hoje já são casados, e tem as minhas noras, que eu gosto muito também. E só tenho que agradecer a Deus e a minha família. O que é que você sentiu quando viu o Raimundo? Ó, a gente quando vê uma pessoa que a gente gosta, não sei se todo mundo é assim. Parece que tem uma coisa que derrama aqui dentro, sabe? Você vê assim, tá aquele choque, né? E foi o que aconteceu. Eu acho que todo mundo é assim. Um exemplo, você vai numa festa encontrar que você tem um namorado e você vai lá sabendo que você vai encontrar com ele. Mas a hora que você vê ele, parece que dá uma emoção aqui dentro. Então é assim, é um amor diferente, uma coisa diferente. Aí com a convivência, isso daí vai acabando. Mas aí vira um companheirismo tão grande que você não se imagina sem aquela pessoa. Parece que aquela pessoa é seu braço direito, é seu braço esquerdo. Mesmo que você não depende de tudo daquela pessoa. Mas é um companheirismo, aquela paixão, aquele amor, que você bate o olho, você sente uma coisa aqui dentro, acaba. Mas fica um companheirismo, que a gente não se imagina sem aquela pessoa. Você ainda é novinha, mas você vai sentir isso. Você vai lembrar quando você sentir. Ah, bem que a dona Ana falou. Quando é que aconteceu o primeiro beijo? Era um beijo assim no rosto, né? Começou assim. Foi logo assim, depois de um mês e pouco, já começou, né? Um beijinho no rosto. Aí depois que vem o beijo na boca, mas era só, não podia ultrapassar. E ainda meus pais eram assim, muito bom, muito carinhoso, mas a minha mãe era exigente. Um dia ele ficou até mais tarde em casa, né? Aí ela falou que era 10 horas, passou de 10 horas, tinha que dormir, que todo mundo levantava cedo. Falou pra mim falar pra ele, não falava pra ele, né? E ela gostava demais dele, ele pra ela era como um filho. Aí eu tive que falar isso pra ele, então mantia aquela regra, né? Aquela regra assim, namorava até 10 horas, 10 e pouco aí. E o povo do sítio se levanta muito cedo, né? E também não era todo dia não, era só final de semana, não tinha esse negócio de dia de semana pra ir namorar não. Não é como agora que o povo fica a semana inteira lá, né? E toda a vida meu pai levava a gente em bailinho, que tinha assim no sítio, em cidade não. Levava a gente em bailinho, mas já era falado em casa. É dentro da barraca, no claro. Pro escuro não. Então a gente obedecia, né? Eu e minha irmã mais velha sempre obedecendo mais. Os mais novos já foi mudando um pouco. Mas eu e minha irmã mais velha, chegava na barraca, ele gostava de jogar baralho com os amigos dele, a gente ia dançar, se tinha namorado, sentava ali, mas era no banco ali na barraca, onde estava claro, todo mundo vendo. Entrar dentro de uma condução, aquele tempo quase nem tinha condução assim no sítio. Jamais, nunca que uma filha ia entrar dentro de uma condução com um namorado, ficar sozinho. Namorar dentro de um carro, né? Que nem hoje. Hoje é normal, eu não estou falando que é errado, mas na nossa época era assim, você não podia sair de carro sozinha com o namorado, não podia. Então a gente tinha aquele medo, se começar a sair sozinha, fica falada, fica suja. A minha avó tinha um negócio, a mulher quando suja, a moça quando se suja, fica mal falada, é igual uma nódia de bananeira, não sai mais nunca. Aquele tempo tinha essas coisas. Hoje não, graças a Deus, hoje a liberdade é outra, né? Não precisava ser daquele jeito, mas era assim, e a gente achava que estava certo. Tudo bem. O doce já engrossou? Está engrossando, mas ainda tá ralinho ainda. Mas ele tá fervendo sem parar, que é importante isso aí, não pode parar de ferver, senão ele talha, ele fica... Assim, às vezes você faz o doce, não tem explicação. Ele fica assim meio talhadinho, você pega na colher, você percebe. E quando faz, para ele ficar bom, ele fica bem lisinho e tem um brilho. E ele fica lisinho. Tem gente que gosta dele quando ele fica meio talhadinho, outros já não, gostam quando tá lisinho. Mas o gosto é o mesmo, não muda. Não muda nada. E o que é talhado? Ele fica meio grossinho assim, que
você vê que ele não tá lisinho, não tá assim aquele doce lisinho, tá meio... Não chega a ser grumos, assim, carocinho, não. Mas você vê que ele é meio coalhadinho, assim, meio coalhado. E quem que foi a parteira que fez o parto dos seus filhos? Olha, meus filhos nasceram de parto normal, mas já foi na cidade, já foi no hospital mesmo. O Marcelo nasceu em Buritama e o Ricardo nasceu em Araçatuba, mas tudo em hospital. Nós somos em 3 mulheres, todas 3 tiveram 2 filhos cada uma e tudo parto normal. Todas 3 teve parto normal. Mas tudo assim, já com médico, né, na cidade, já não foi mais no sítio. Já tá ficando amarelinho. Agora eu vou beber o leite. Pode pôr, não tem perigo de quebrar não, né? Eu tenho medo de quebrar o copo. Obrigada. Nada. É isso. Parece que tá. Eu senti que tá fino. Tá o leite. fino ainda vai demorar. E vai longe, ele vai engrossando, engrossando. Aí até que você passa a concha assim, abre assim, você vê o fundo da panela. E abre, mas já vai abrindo e fechando. Nossa, É. é uma delícia. Como é que você sabe que você tem que mexer sem parar? Porque agora ele tá fervendo, ó, se parar ele sobe e derrama. Aí tem que estar mexendo. E aí ele vai engrossando também, tem que estar mexendo, pra não, senão ele gruda no fundo. Mas aqui ainda vai demorar um pouco, já vai subindo, ó, se não mexer ele derrama. Fica bonito. E a cor dele escureceu de uma hora pra outra. É, aí conforme vai secando, ele vai escurecendo mais. Mas ele vai ficar numa cor certa, não vai ficar muito escuro. Há quanto tempo você faz o doce? Há 34 anos que eu faço esse doce. Foi quando eu vim morar na sede que eu aprendi a fazer. E foi o doce que eu mais fiz na minha vida. Você sabe quantas vezes você já fez? Ai, não sei. Nesses 34 anos foram muitas vezes, né? Porque não podia faltar, que era o doce preferido da família do seu Fubá. E como podia guardar no freezer, que não congela, então era prático também pra mim, né? Já toda vez que ele chegava tinha um doce pronto. Qual é a maior quantidade de leite que você já fez? Eu já fiz de 12 litros. Dobrei a receita. Foi a maior que eu fiz. A minha sogra fazia de 20 litros de leite, mas eu nunca fiz. Eu fiz mais, foi 12 litros. E esse é o ponto, ó. Ele tem que esperar um pouquinho, que ele seca, ele esfria, né? Aí a gente vira a colher e ele tá... Rende muito? Ó, eu já fiz que já deu até 5 potinhos de manteiga, de meio quilo. Mas aí eu deixo ele mais ralo um pouco, não deixo secar muito. Só que eu gosto mais dele mais seco, né? Não ficar muito ralo. Aí, ó. Já esfriou, aí não escorre, tá vendo? Esse é o ponto. E o bom que você quer estar comendo, você vai... Ah, não tá bom ainda. Você começa bem... Não tá bem ralinho. Começa a experimentar, né? Mas desculpa, você vai comer. Esse daí é o doce que você mais gosta? Não, não é o meu preferido. É o doce que eu mais fiz já na minha vida, por causa da família de seu Fubá que gostava mais, né? Mas não é meu preferido, não. E qual é seu? Eu gosto mais se for de corte, né? Que faz ele bem, deixa no fogo mais tempo e ele fica aquele doce de cortar. É o que eu mais gosto assim, de leite do que esse aqui. Eu como também, mas não é o meu preferido. Já tá ali as vasilhas, eu vou despedir. Vamos pôr aqui. Você vai pôr nessa vasilha aí também? Tô. Então dá essa daí, deixa eu pôr nessa daí. Vai sobrar pouco. Olha, quem gosta de rapa, isso aqui era uma briga pra rapar panela lá em casa. Todo mundo queria rapar panela. Você tem Tudo bem. alguma história engraçada quando você fazia doce? Ah, é os gulosos que chegam e cata a colher assim, já leva na boca e queima. Sempre tem alguém que já leva na boca e queima. Essa rapinha aqui é que as pessoas gostam. Eu vou deixar aqui do lado. Ele fica brilhoso.
sei, eu acho que ele ficou no ponto assim, que fica brilhoso, não ficou talhado. E eu aprendi com a pessoa que me ensinou, você despeja o doce e deixa ele quieto até ele esfriar, não ficar mexendo nele. Aí a hora que esfriar, que aí começa a pegar. Mas se for comer na hora, tudo bem, né? Mas que nem a gente fazia, guardava no freezer, então eu tenho que esperar ele esfriar, porque senão ele vai mudando, vai virando ele e às vezes ele talha. Ela falava, né? Não sei se talha mesmo. Agora chegou a melhor parte, que é comer o doce de leite mineiro. Vamos experimentar? Fazer o doce. Eu vou experimentar de novo, porque eu não tive certeza que é bom. Bom. E aí, Naim? Não dá, né? Fazer ele Como só. Não tem explicação. Agora eu vou comer pela terceira vez. Pra ter certeza. Muito obrigada. De nada. Agora Gostou mesmo? Não. Eu amei. Eu amei o doce de leite.